nome é Romério Zeferino, eu atualmente sou gestor e produtor cultural, né? Minha formação é na área de humanas, essa mesmo, na área de etnomusicologia, na área de educação musical, mas atualmente eu me dedico bastante à produção e à gestão cultural. Essa questão da formação acadêmica é uma coisa muito muito incerto, né? A gente entra muito novo na universidade, né? Eu fiz educação artística, habilitação em música na UFPB, trabalhei com índios, né? Desenvolvi pesquisas paralelas ao curso com os índios Funiô de Águas Belas e depois segui um mestrado de etnomusicologia na UFBA, também com a mesma temática, com os índios Funiô. E com o tempo, quando eu fui atuar no campo, quando eu saio da academia, eu vou atuar no campo, eu me encontro enquanto gestor e produtor cultural, mais gestor, penso eu, e termino fazendo também especialização em gestão e produção cultural pela Universidade Federal de Campina Grande. A academia, ela é um ponto que ela ajuda a refletir algumas questões da vida real, né? A academia, ela dá a condição de a gente ler e fazer reflexões em sala, né, principalmente em sala, sobre experiências que chegaram aos livros, né? Muitas vezes tem alguns seminários, algumas palestras, mas é sempre a experiência do outro que a gente tenta refletir na universidade, na academia, e que de algum modo pode servir ou atrapalhar a gente na vida real, na vida prática, no dia a dia da gente, né? Eu penso que a academia ajudou bastante, né? Mas eu penso que a vida ela tem sido mais forte com relação à prática do dia a dia, certo? No campo que eu atuo. A cultura para a formação, né, do indivíduo, a cultura ela é tudo para a humanidade, né? Na verdade, nós somos seres culturais. Agora, se essa cultura que a gente está lidando é uma cultura que representa a gente enquanto indivíduo, enquanto sociedade, aí é outra coisa, né? Eu penso que a gente vive um processo contraditório muito grande, tá? Essa questão de ter acesso ao globo através da rede, através da própria televisão, dos filmes, através do shopping, que são espaços neutros, né, do mundo todo, isso faz com que a gente acesse a um mundo que não é nosso e muitas vezes a gente opte, né, por esse mundo que não é nosso. E a gente passa a viver o outro mundo que não é nosso e esquecendo o nosso. E faz com que a gente esqueça, né, a gente esqueça do nosso mundo, né? Isso não quer dizer que as nossas culturas, as culturas locais, elas estejam desaparecendo, não. Eu penso que está num processo de mudança muito grande, né? Ao passo que tem essa força toda contrária ao local, mas tem uma força local reclamando a sua especificidade, reclamando a sua identidade. Então, dos anos 90, principalmente dos anos 2000, muitas políticas mundiais levaram a gente a pensar, a refletir sobre a questão das culturas locais. Sejam culturas étnicas, tribais, sejam culturas folclóricas, sejam culturas populares, sejam culturas de periferia. Mas normalmente são culturas marginais que ainda existem na grande mídia, ou na cultura de massa, mas que elas estão presentes para dizer que existem pessoas diferentes daquilo que é posto na grande mídia, daquilo que é posto, né, nos grandes cinemas. Existe algo que está aí resistindo a todo um processo de colonização humana que há milênios a gente vivenciando, mas esse povo continua resistindo. Aqui no Cariri isso acontece ainda muito forte, apesar de muitas das políticas governamentais não apoiarem muitos movimentos, muitas ações, mas a rezadeira ela continua existindo
O vaqueiro está existindo, ele está forte, o poeta vaqueiro, o violeiro, o declamador, o cordelista, o sanfoneiro, a pessoa que trabalha a culinária nossa, o nosso pirão, a nossa rabada, ela continua, que são culturas nossas, e elas continuam persistindo, mesmo diante de tanta globalização, entendeu? Ela continua, não dá para dizer até quando vai sustentar, vai aguentar, mas eu penso que ainda suporta essa força contrária que é a força global. Então, Zabelê é um caso muito importante, eu acho, na política cultural, tanto estadual, nacional. Zabelê é um aspecto de município que tem caminhado rumo, né, ações assertivas. O reisado, por exemplo, o reisado de Zabelê, ele surge a partir de um processo de comunicação com os personagens, então com os brincantes. Então você se conversa com alguns brincantes antigos que estavam parados, pergunta a eles o que eles desejavam revitalizar, tornar efetivo o grupo na comunidade, eles desejavam isso. Então, ao desejarem isso, a gente passa a se reunir, a gente passa a conversar. Então todo mundo sai de uma zona de conforto, né? Então imagina o que é pessoas idosas que pararam anos de dançar e de cantar e passa a retomar todas essas tradições. De repente no início ela lembrava de 3, 4 cantigas, e hoje a gente tem um repertório de mais de 100 cantigas de reisado, porque eles foram lembrando, e essa memória ela veio muito forte, né? Porque ela foi atiçada, né? E aí todo mundo saiu da zona de conforto, porque ao brincar o grupo se expunha para a comunidade, errava os passos, errava as danças, e o grupo terminava se expondo, né? E passamos a tentar fortalecer esse aspecto cultural da comunidade a partir do que as pessoas de fora achavam. Então, foi muito bem aceito pelo externo, por São Paulo, por Recife, por João Pessoa. Aceitaram muito o grupo, e essa aceitação externa fez com que houvesse um reconhecimento interno e o grupo se perpetuasse, e vai agora em 2019 completar 100 anos, e a gente está se preparando para uma grande festa merecida ao reisado de Zabelê. Esse processo de feitura de projetos, de captação de recursos através de diversos editais, né, que existem para a cultura, ou de possíveis colaboradores, patrocinadores, de governos que podem apoiar ou não apoiar proposituras vindas da própria sociedade, é um processo que as pessoas elas têm que entender que tem que ter uma organização mínima, tem que ter um processo de reunião mínimo, né? As pessoas têm que criar instituições com CNPJ ou sem CNPJ, mas ela tem que estar constantemente discutindo, semanalmente, quase que diariamente no início, discutindo as demandas e as estratégias para você desenvolver a política cultural. Então não adianta muitas vezes você aprovar projetos no edital, e quando o projeto chega, quando o dinheiro chega do projeto, você não saber gerenciar esse recurso, você não saber utilizar esse recurso. Não adianta. Daí a gente tem vários pontos de culturas no Brasil que receberam um recurso nacional e não conseguiram prestar contas porque não souberam utilizar o recurso. Então eu penso que tem que ter formação humana na área da cultura. Tem que ter formação nos diversos setores da produção, da gestão cultural, para saber lidar não somente com o recurso, para que o recurso venha, mas como lidar com esse recurso, né? Como fazer com que esse recurso ele continue vindo, que ele continue vindo. Para a gente ir além daquele evento que a gente faz um ano, e no segundo ano a gente não pode fazer mais porque não tem mais dinheiro. Ou faz o primeiro mês, o segundo mês a gente não faz porque não tem mais dinheiro. Porque pensar uma cultura, uma política cultural, não, pensar uma política cultural para 10, 15, 20 anos na frente. E pensar 10, 15, 20 anos na frente é você sair da zona de conforto. É você entender que
Em um ano você não vai ter resposta, em 2 anos muitas vezes você não vai ter resposta. E você tem que ter paciência, tem que ter paciência, tem que ter paciência para fazer formação, para fazer ajuntamento, criar organismos culturais, criar instituições culturais para que a coisa aconteça, para que os governos entendam, para que os legislativos entendam, para que o judiciário entenda. Tem que a própria comunidade entender da sua importância enquanto ser colaborativo, enquanto ser social. Aí você entendendo isso, aí a coisa acontece, porque não tem como parar mais. Né? É uma exigência internacional que existe diversidade, que existe liberdade cultural, é uma exigência internacional. O Brasil, ao fazer isso, ele faz diante de uma demanda que foi proposta pela Unesco, né? Nos anos 70 ainda. Isso é uma pressão internacional que leva a gente a se organizar e leva aos governos a disponibilizar de recursos para que as culturas locais, os desenvolvimentos locais e sustentáveis, eles aconteçam. E dificilmente esse desenvolvimento local ele vai acontecer através da cultura de massa. Dificilmente. A cultura de massa, normalmente os recursos, eles vão para o empresário, ele vai para uma grande banda, ele vai para um grande músico, ou para um grande artista, ou para alguém, né? Ou um grande diretor do audiovisual, ou roteirista, mas ele esquece do local. A cultura de massa vai esquecer do local. Então o local, a atenção do local, ela é dada com a organização desse local, com estímulo governamental a esse local. Então são parcerias que tem que existir, e limitando mesmo o campo de guerra desses 2 setores, tanto o setor social quanto o setor público, né, o governamental. A importância da manutenção dos fazeres culturais tradicionais. Eles são tão importantes, esses fazeres são tão importantes, quanto também a inovação é importante, né? A cultura é muito dinâmica. A cultura, ela não admite algo estático, algo parado, algo sem movimento. Ela não admite, ela em si é dinâmica. Então, por isso que é uma área tão difícil de lidar, porque ela está em mudança constante. Porém, mesmo estando em mudança constante, os aspectos culturais, eles devem ser respeitados enquanto mudanças. Então, as tradições, a nível de memórias, seja a memória presente numa culinária, a memória presente numa religiosidade, a memória presente nos seres fantásticos, né, da nossa região, a memória presente naquela árvore que a gente tinha acesso quando era criança, daquela goiabeira, daquele pé de joá, daquele pé de umbuzeiro. E essas memórias, elas são muito importantes, como o pé de juazeiro também é muito importante. Como aquela igreja também é muito importante, como o grupo de dança é muito importante, que faz com que a gente esteja ligado a um território. A gente não seja um nada no planeta. Então, a importância de ter esses aspectos mantidos, mesmo que em processo de mudança, mesmo muitas vezes paudados, né? Mas a gente manter esse processo é porque faz com que a gente fortaleça a nossa identidade e traga uma economia local. Fortaleça uma economia local. Porque aí a gente vai dar condições de, por exemplo, de desenvolver o turismo, né? Com essas forças, com essas bases fortalecidas. O turista vem para cá, mas ele vai ver algo fortalecido. Ele vai dialogar com o cidadão fortalecido. Ele vai ter acesso a toda esses setores culturais de modo fortalecido. Ele não vai estar, ele vai chegar desses setores e vai ver algo essencialmente importante ligado às suas matrizes, ligado a uma história. Eu penso assim que o ser humano ele precisa estar ligado a esse passado. Embora ele pense no futuro, ele precise desse futuro, mas ele precisa estar ligado. Ele precisa dessa genealogia cultural. Ele precisa. Para dizer que eu sou de um canto, eu sou dali, eu sou certo, eu vim, eu pertenço a isso, eu tenho história. Eu sou formado a partir de diversas gerações atrás de mim. E essas gerações, eu tenho ligação com elas porque eu sou consciente dessa ligação. E essa ligação ela é feita através da comida, através da poesia, através da música, através da dança, através de uma planta, através de uma rua, através de uma casa. E essas ligações fazem com que a gente se fortaleça e traga condições de ser respeitados, né? E nós possamos ser respeitados pelos outros, né?
pelas pessoas que não fazem parte desse universo. Eu acho que é por aí, a cultura ela tem que ser mantida. E o que chegar, a gente vai, né, a gente vai abraçando se for necessário, vai tendo como novo, né, principalmente relacionado às novas tecnologias eletrônicas, tá? A gente vai tendo como novo e vai dominando esses aspectos e vai abraçando e vai somando ao que a gente tem de tradicional, né, fazendo a diferença. Eu penso que com o tempo, né, a gente foi aprendendo aprendendo o caminho de se organizar, né? A gente foi aprendendo o caminho de se organizar. Eu acho que eu puxo um pouco com a questão de Isabelê, né? Porque tem o Reisado, tem Sandra Belê, tem a festa do Jegue, tem as rendeiras que estão bem estruturadas. As rendeiras estão bem estruturadas hoje, a cada dia mais estruturadas na própria região, Isabelê também. Mas assim, tem uma coisa nos anos 2000, né, que aconteceu, foram as conferências municipais. As conferências que aconteceram nesse Brasil todo, e Isabelê também, né, fez com que a gente entendesse o que a gente queria nos nossos locais a nível de política cultural, né? As pessoas, elas fazem cultura, elas estão presentes na cultura, elas têm aquelas ações culturais que reverberam suas identidades, elas têm isso quase que diariamente, né? Então, o que acontece? Quando em 2012 é acrescido a Constituição, no artigo 216, o artigo 216A, que essa emenda constitucional, ela traz a criação do Sistema Nacional de Cultura e, consequentemente, o sistema, os sistemas estaduais, o sistema distrital, que é de Brasília, e os sistemas municipais de cultura, ela dá condições, com esse sistema, a Constituição, ela dá condições que a gente se organize. Ela leva a sociedade a se organizar. Por quê? Existem 5 componentes. E aí a gente vivencia isso em Isabelê, né? Hoje, a gente tem 5 componentes importantes. Um órgão gestor, que é uma secretaria, a gente tem um conselho, a gente já fez as conferências, a gente tem um plano municipal e a gente tem um fundo municipal de cultura, que disponibiliza 1% do orçamento municipal para aquele fundo, e aquele fundo, eu tenho uma lei para ele, ele é gerenciado pela secretaria e pela prefeitura, mas com a propositura dos conselheiros que representam a sociedade, 1%. 1%, é 1% só. Mas é 1% só que muda a vida da sociedade. Entendeu? Então a gente conseguir criar os 5 componentes, Isabelê, graças ao bom entendimento dos gestores municipais, da prefeita antiga, do prefeito atual, que topou, né? Eles entenderam, o legislativo também entendeu que teria que aprovar os projetos relacionados à criação desse sistema. Então a gente cria um sistema que dá condições hoje da gente, durante todo o ano, ter recursos para trabalhar a comunidade, no caso, trabalhar a Isabelê. Então imagina se todos os municípios fazem isso. Se criam-se conselhos e os conselhos criam suas proposituras locais, pega esse recurso e desenvolve trabalhos locais para o desenvolvimento local. Eu acho que esse é o avanço. Se a gente conseguir fazer isso com todos os municípios, se os municípios abraçarem essa causa, eu acho que vai adiantar muito os processos. Vamos fazer intercâmbios culturais. Precisamos fazer intercâmbios culturais. Precisamos, pronto, aqui no Cariri Ocidental, a gente precisa de mobilidade. Como sair hoje de São João do Tigre, por exemplo, para Cochichola, de Cochichola para Taperoá, de Taperoá para Assunção, ou de Assunção para Cordeiro, Cordeiro para Serra Branca, Sumé, Prata, Ouro Velho, Zabelê, São Sebastião do Buzeiro, Monteiro. Como é que a gente faz? Como é que nós caminhamos? É um direito constitucional a mobilidade, mas como ter mobilidade sem ter transporte público, sem ter condições para a gente caminhar? É mais fácil chegar em Recife, chegar em João Pessoa da Prata, do que da Prata chegar em São João do Tigre, que é muito mais perto.
Quer dizer, é pensar, é interessante que a sociedade pense, os políticos também pensem, sejam deputados, sejam senadores, prefeitos, pensem, né, o nosso território com essa possibilidade de a gente se visitar, de a gente trocar ideias, trocar informações, participar mais dos festejos que são nossos e não depender tanto, né, do transporte da prefeitura, do transporte que também nem pode ser tão usado, né? Os ônibus da educação, eles não podem ser usados com essa, é só usado para a educação, por exemplo. O governo federal, ele alinhou isso dessa forma, é só para a educação. Então a gente hoje está num território, mas um território congelado a cada município que cuide de si. Então é importante que se crie esse sistema, que esse sistema seja interligado de município para município, que as pessoas entendam, tanto a sociedade civil quanto os governos, eles entendam que tem que ser parceiros, né? Que o governo tem que dar formação à sociedade civil, tem que ceder esse 1% para os fundos municipais, tem que estimular a criação dos seus conselhos, para que realmente a gente consiga ter uma economia sustentável, a gente consiga realmente ter uma economia criativa e que a gente saia desse círculo vicioso onde a sociedade reclama e os governos fazem que não escutam. E passa eleição, vem eleição, e pouco a gente consegue crescer. Eu tenho a esperança que as coisas possam mudar, que as coisas possam melhorar. Eu tenho esperança nisso. É pouca a esperança diante do que tem acontecido nos últimos anos, diante das vontades que são poucas, tanto da sociedade civil quanto dos governos, dessa zona de conforto, que todo mundo quer viver uma zona de conforto, né? Cada um quer cuidar do seu, mas se nós não cuidarmos do nosso, se a gente não estiver cuidando do nosso, o meu não vai adiantar nada, porque eu não vou conseguir proteger meu filho, eu não vou conseguir proteger minha companheira, meu amigo, de uma sociedade violenta, de uma sociedade agressiva, de uma sociedade com quem só tem direito são as pessoas mais abastadas de grana. Eu não vou poder protegê-los. Se eu pensar só o meu, eu só vou poder protegê-lo. Nós só vamos poder proteger todos se a gente pensar o nós. Ok? Valeu, Ravel. Tomara que tu use alguma coisa daí, né? Acho que tem uns 25 minutos, eu acho. Ah, Maria!